eco. Então, é só apertar o dedinho na tela, vai aparecer um sorvetinho, você aperta em cima desse sorvetinho, que é o microfone, e aí ele trava, e depois a professora Cida, com o decorrer da live, vai te pedir ou não para ligar e você poder falar, tá bom? Isso mesmo, Jane, muito obrigada pela iniciativa, né? Então, já agradeço a presença de todos vocês aqui nessa sala virtual, né? Uma realidade que a gente vai começar daqui para frente, né? E para iniciar, eu gostaria de passar a palavra ao professor Antônio para que fizesse uma abertura, né, dessa nossa reunião virtual. Professor Antônio. Bom, boa noite a todos, principalmente o Renan, vai apanhar depois, esquece. Então, só para dizer que a gente está com muita saudade de vocês, a Lohana agora escreveu saudade de todos, né? A gente também está com bastante saudade. Então, agradecer a todos os alunos, os professores e os técnicos que estão participando nesse encontro, nesse bate-papo, que o objetivo é apresentar para vocês um documento que vai nortear todo esse processo de regime acadêmico emergencial, né? Então, a gente tem esse novo regime, que é um pouco diferente em termos de estrutura, em termos de funcionamento, além de ser atividade remota, ela tem algumas particularidades que a professora vai apresentar durante o processo, né? Então, que bom ter um grupo grande de alunos, a gente tem visto, temos 84 pessoas participando, isso mostra o interesse o interesse em retornar às nossas atividades, né? Então, durante esse período, fizemos, né, quando eu falo fizemos, a coordenação, a direção, os professores, os técnicos, fizemos um conjunto de trabalho no sentido de proporcionar a vocês a melhor condução dessas atividades, né? Claro que é tudo novo, né? Então vai ser novo para os professores, que a gente sempre trabalhou na modalidade presencial, assim como os alunos também, que eu acredito que a maioria nunca estudou de uma forma mais contínua nessa modalidade remota, né? Então, esse novo desafio, eu gostaria que a gente enfrentasse junto, né? Professores e alunos, vamos ter dificuldade, a gente precisa de colaboração de todos. A gente não tem dúvida que não vamos ter o mesmo tipo de rendimento, o mesmo tipo de aprendizado do que fosse presencial, mas a gente vai tentar suprir o máximo, fazer o máximo para que tenha maior aprendizagem possível, né? Então, cuidado mesmo. Eu acho que a minha experiência na EAD, ela mostra que precisa de uma dedicação diferenciada, né? Até porque fica a cargo de vocês, e como eu sei que a grande maioria dos nossos alunos, ainda bem, trabalham e estudam, então é preciso tentar se adequar nesse formato. O que a FACE fez, né? Junto com os coordenadores, professores, a gente decidiu por ofertar um conjunto grande de disciplinas, né? Então, vai ter algumas faculdades que vão ofertar menos disciplina. Mas a nossa ideia é que durante esse período, vai ter 4 módulos, que os alunos consigam fazer disciplinas que não atrasem ou não percam o semestre como um todo, né? Claro que também o limite são 3 disciplinas por módulo, e aí cada um vai trabalhar de acordo com a sua capacidade, com o tempo que ele tem disponível. Mas, assim, pensando que o aluno fizer 2 disciplinas em cada módulo, por exemplo, então ele teria praticamente 80% do semestre, né? Então, fazendo 4 ali, em vez de fazer 10, que é os 2 semestres, ele teria 8, então 80%. E aí é possível, quem está, por exemplo, no terceiro semestre, fazer algumas disciplinas e
no final de 2020 não seja tão prejudicado. Então, isso é uma tentativa que a gente fez, uma aposta. E aí precisamos de apoio de vocês, precisamente para a gente ter o maior êxito possível. Se a gente também identificar que isso não é um caminho, com certeza a gente vai mudar o rumo para que o aluno não seja tão prejudicado, nem os professores, nem os técnicos. É uma coisa nova que a gente vai aprender junto, né? Obrigado, professora Ciro. Obrigado a todos os professores e alunos que estão, técnicos que estão participando nesse momento e peço assim, o empenho de todos, uma análise aprofundada para a gente ter o maior proveito possível desse período. Obrigado. Eu que agradeço, professor Antônio. Então, tem vários colegas nossos aqui na sala também, agradeço a presença de todos, a professora Jane também, nossa vice-diretora, que está aqui nos acompanhando, e vai ficar cuidando do chat para mim, enquanto eu vou fazer a apresentação. Agradeço também ao professor Narciso, que cedeu os seus slides, né? Fiz alguns enxertos um pouquinho, mas foi a base para a nossa continuidade. E ao Hélio, que está aqui ajudando a gravação e também recebendo vocês dentro da sala. Então, eu vou iniciar aqui a apresentação, e aí eu peço àqueles que estiverem com seus microfones ligados, né, então, que desliguem. Vou fazer a apresentação, mas depois a gente abre, então, para esse momento de dúvidas, ok? A professora Jane, está aparecendo para todos vocês? Só para me dar um retorno? Tá sim, tá sim. Ok. Então, vocês receberam esse convitinho, e hoje, então, nós estamos aqui para fazer essas orientações, esclarecimentos sobre o que é esse regime acadêmico e também o calendário acadêmico emergencial, o RAI e o CAI. Né? Talvez vocês já tenham visto as abreviaturas e estejam curiosos para saber como que é isso, né? Então, sejam bem-vindos vocês, então, que estão aqui se perguntando como que vai ser essas atividades de ensino de forma remota. Então, é à distância? Vai ser online? Como que vai ser isso? Né? Então, a gente vai passar essas orientações para vocês. Então, esse regime, ele foi aprovado por meio de um documento, que é uma resolução do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, dia 29 de junho, também recente, instituído esse regime acadêmico tanto para a graduação, como também para a pós-graduação. E aí vocês devem estar se perguntando, né, o que é esse RAI? Então, o RAI, ele compreende uma oferta excepcional, então não é um período normal, é excepcional, e também é opcional, ou seja, vocês podem ou não optar por fazer esses componentes curriculares. De que forma? Não presencial. Por quê? Porque não está permitido nesse momento de Covid. Como que ele vai ser feito? É dividido em 4 módulos, sendo que cada módulo ele tem uma duração de 25 dias letivos, enquanto está suspenso o calendário acadêmico do primeiro semestre do ano de 2020. Então, aquele calendário lá é como se eles estivessem em stand-by, congelado. Nós vamos iniciar um outro período agora, que se chama emergencial. Como que é esses módulos, né? Então, primeiro módulo, ele tem uma duração de 25 dias, segundo e terceiro também, mas com datas diferentes. Então, o primeiro módulo, ele vai começar dia 3 de agosto, e ele se encerra dia 31 de agosto. Segundo módulo, no dia 5 de setembro, e vai até o dia 5 de outubro. O módulo 3, 10 de outubro até 10 de novembro. E o módulo 4, do dia 16 de novembro até o dia 15 de dezembro. Então, essa é a duração desse período emergencial. E aí depois vocês podem também estar se perguntando, mas é obrigatória a minha matrícula nesse RAI? Bom, o artigo 3º desse regulamento, ele diz que aos discentes, a matrícula nesses componentes curriculares, durante esse regime acadêmico emergencial, com esse calendário acadêmico emergencial, é facultativa. Portanto, o aluno pode escolher se matricular ou não. Mas aí, como e quando se matricular nesse regime acadêmico emergencial de 2020? Bom,
Então, nós temos aqui o primeiro período, do dia 13 até o dia 18 de julho, para fazer ajustes de matrículas, mas temos as matrículas em duas fases. A primeira fase dessa matrícula, assim como foi no regime presencial, vai se iniciar no dia 21 de julho e vai se encerrar dia 23 de julho. Portanto, 21, 22 e 23, dia de matrícula da primeira fase. Então, para os acadêmicos que estão matriculados na faculdade. A segunda fase pode vir alunos de outras faculdades, 25 de julho a 27 de julho. Mas como há uma limitação de vagas, pode ser que as matrículas já sejam preenchidas logo na primeira fase. Assim como no presencial, também vai ter o período de ajuste de matrícula, e ele vai se dar do dia 28 de julho até o dia 31. Então, fiquem atentos para essas datas. O professor Narciso fez uma colinha que depois a gente vai enviar para vocês com todas essas fases, essas datas, para que vocês não se percam nesses períodos. E aí vocês podem se perguntar também, mas quais componentes curriculares que se entende como componente curricular disciplinas e quantos componentes eu devo me matricular em cada módulo? Grande dúvida. Então, como a matrícula não é obrigatória, o regulamento, ele prevê que o aluno pode se matricular no máximo em até 3 componentes por módulo. Mas a gente tem que fazer aqui uma recomendação, que é um período diferente, é novo, esses 25 dias são corridos, é similar a um período de verão ou de inverno, então a gente não recomenda que o aluno, de cara, faça essa matrícula em 3 componentes, porque é bem pesado fazer isso, já que está em adaptação ainda. Mas também tem que considerar os pré-requisitos para as disciplinas. Eu quero fazer essa disciplina, mas será que eu tenho condições de fazer? Eu já fiz a outra disciplina, vamos pegar aqui, avançada 1, avançada 2. Eu não posso me matricular direto em avançada 2 sem ter feito avançada 1. Então, dentro do nosso projeto pedagógico do curso, nós temos alguns requisitos para algumas disciplinas, então é preciso verificar isso. Então, a gente está recomendando, no início, que o aluno opte por fazer ao menos uma disciplina. E aí, a duração dos módulos, né? Então, quanto tempo eu devo cursar uma disciplina? A gente já falou, mas relembrando, cada módulo, 25 dias corridos. Mas, de repente, né, a gente pode também pensar assim, mas se o aluno se arrepender, ele começou a estudar a disciplina, ele não gostou do conteúdo, não se adaptou, e aí? Ele não quer continuar a cursar a disciplina. Ele pode se arrepender, bate o arrependimento, o que ele faz? Então, lá no artigo 17, parágrafo 1º, diz assim, ao discente, que a seu juízo considerar que não reúne condições para acompanhar o RAI com o CAI, será permitido solicitar o cancelamento de sua matrícula no componente curricular específico até 15 dias depois do início do módulo. Então, que dia que começa as aulas? Dia 3 de agosto, módulo 1. Então, até o dia 18, ele pode, então, solicitar o cancelamento da sua matrícula. Então, tem um cronograma para as datas estabelecidas no calendário para cada módulo. E é esse cronograma que a gente vai enviar depois para vocês fazerem um lembretezinho. E aí, eu até vi que tinha algumas dúvidas já ali no chat, né? Como acesso o material de cada aula? Bom, esse acesso aos materiais e aos conteúdos vai depender de cada professor. É o professor que vai colocar lá no seu plano de ensino qual é a tecnologia que ele vai utilizar, qual é o portal que ele vai deixar esse material, qual é a ferramenta que ele vai utilizar dentro da sua sala de aula. E quais seriam isso, né? Então, essas tecnologias. Pode ser o Google Meet, esse que a gente está utilizando, pode ser o Teams, pode ser o Google Classroom, que é possível você abrir uma sala de aula lá e colocar esse material, pode utilizar o Moodle, que é uma plataforma da UFGD,
pode ser enviado por meio de e-mails, pode ser também por meio do WhatsApp, do RNP. Então, isso o professor vai estabelecer com os seus alunos. Aí tem critérios também para aprovação, como que é isso? Tem avaliações. Essas avaliações podem ser por meio de atividades avaliativas, de trabalhos, listas de exercício, etc. O professor também vai prever isso no seu plano de ensino. Também já está previsto dentro do calendário, da mesma forma como é no presencial, a prova substitutiva. Então, o aluno que não conseguiu atingir a média que o professor estabeleceu, ele tem direito também a uma prova substitutiva. E ainda, também, período de exame. Tudo dentro desse período dos 25 dias. E essas datas, né? Então, início de setembro, dia 1º, nós temos aqui os exames finais do primeiro módulo emergencial. A data final, dia 4 de setembro. Então, do dia 1º até o dia 4 é o período para que seja efetuado os exames do primeiro módulo. No segundo módulo, nós já vamos lá para outubro, do dia 6 ao dia 9. Então, tem o período dos 25 dias do módulo normal, depois o período da substitutiva, e aí também o período dos exames. Outra dúvida que também vai surgir muito, né? Ah, e o TCC, como é que eu faço? Bom, o TCC ainda é uma caixa de Pandora. Esse ainda não está definido ao certo, como que vai ser, então a gente ainda vai passar instruções definitivas depois para vocês nesse sentido. Há uma possibilidade de se fazer ao final dos módulos, ou se ofertar apenas para aqueles que já estão com os trabalhos praticamente concluídos, tá? Então, isso a gente passa as informações mais detalhadamente do TCC para vocês, assim que a gente fechar esse tema. Atividades complementares, a mesma situação, se refere àquelas atividades culturais, as monitorias, seminários, então, há uma legislação de atividades, tanto para o curso de contábeis, quanto para o curso de administração, curso de economia, também de uma quantidade de horas para que sejam cumpridas. Então, o aluno que já tiver com a sua carga horária completa, ele também tem que se matricular em atividades complementares para cumprir essa carga horária também. Bom, dentro do calendário emergencial, a gente tem aqui na tela só os detalhes das datas de julho, para lembrar, né? Já foquei um pouco antes, mas do dia 13 até o dia 19 é o período para lançamento da lista de oferta e desses horários, que é uma angústia de todos vocês para saber qual é as disciplinas que vão ser ofertadas, qual horário que vai estar sendo ofertado, quais as disciplinas do módulo 1, quais as disciplinas do módulo 2. A gente ainda está dentro do período para fazer esse fechamento dessa lista. Ela ainda não está concretizada. E do dia 13 ao dia 18 é o período de ajuste dos componentes curriculares lá do primeiro semestre de 2020, para aqueles acadêmicos que estão interessados em cursar essas disciplinas desse calendário emergencial, do primeiro e do segundo módulo. Então, desmatricular naquelas que ele vai fazer agora no regime emergencial. Lembrando, 21 a 23, primeira fase de matrícula, dos cursos e disciplinas da faculdade, e de 25 a 27, para todos os cursos da UFGD, que é a segunda fase. De 28 a 31, período de ajustes de matrícula, para o primeiro e segundo módulo desse regime acadêmico emergencial. Depois a gente tem outros calendários, mas essas datas praticamente elas se repetem a cada final de módulo, para que o aluno também não se esqueça que ele tem que fazer as matrículas do terceiro e quarto módulo, já em setembro, e todo final de módulo ficar atento nas datas dos exames finais, tá? Isso até o dia 19 de dezembro, ok? Aqui eu faço a interrupção do compartilhamento. Agradeço aqui, por hora, a presença de todos vocês.
e vamos às perguntas. Professora Jane. Já está no seu WhatsApp. Na sequência que foi colocada no chat. Se você ainda tiver alguma pergunta, pode colocar que vai ser repassada. Seu áudio, por favor, professora Cidinha, está desligado. Opa. Ligando, é a Vanessa, que pergunta aqui da plataforma, né, se é uma plataforma padrão ou não. Então, a resposta é não tem uma plataforma padrão, fica a critério de cada professor, desde que ele faça essa previsão dentro do seu plano de ensino, tá? Então, se recomendo algumas, mas o professor tem a liberdade de escolher aquela com que ele melhor se adapte. Vanessa, tudo certo? Se tiver mais dúvidas, pode complementar no chat. A Gláucia pergunta das datas, então já coloquei as datas aí, né? Tem data para o módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Todas elas estão previstas dentro do calendário, então tem que ficar atento, porque provavelmente não serão alterados, os prazos são muito curtos, são corridos, então ficar atento para não perder nenhum desses prazos, tá? De matrícula, principalmente na primeira e segunda fase. A Romilda pergunta por onde que vai ser a matrícula. Então, da mesma forma que o regime presencial vai ser por meio do SIGECAD, só que lá vai ter um período diferente para o aluno. Vocês matriculavam no presencial no período letivo 2021, primeiro semestre, né? Agora vai ter um período para primeiro e segundo módulos, onde vocês vão optar quais as disciplinas que eu vou me matricular no módulo 1, quais as disciplinas que eu vou me matricular no módulo 2, tudo por meio do SIGECAD. Certo? Se vocês ainda não estiverem contentes, aí podem continuar as dúvidas. A Lohana, seria muito bom um portal padrão para todos, não seria possível? É melhor para nos organizarmos. Bom, Lohana, o portal padrão da UFGD é o Moodle, mas imagine agora que todo mundo vai estar utilizando o Moodle e pode haver uma sobrecarga nesse portal e não dá conta. E o professor que não se adaptou a essa ferramenta do Moodle, e ele tem mais facilidade, por exemplo, com o Meet, ou com o Team, ou com o Classroom, ele vai optar por isso. Então, é a critério do professor essa escolha. Então, não dá para a gente engessar numa ferramenta única, é lógico que facilitaria, mas poderia engessar o sistema e não ser funcional. Então, ficou muito livre para cada professor optar por qual seria a melhor forma de trabalho para ele. Cida, só complementando, os alunos, o professor também vai consultar os alunos para fazer essa definição, né? Então, assim, a gente vai ver todo o acesso também, para que o professor não vá lá também usar a gente não engessou muito, no sentido do professor ir usar uma ferramenta que ele não domina, e aí daqui a pouco fica muito mais complicado. Então, ele tem que usar uma coisa que não domina, e aí a aula não flui. Mas, assim, pode ter certeza que a gente vai criar alternativas de forma que o aluno não fica muito prejudicado. A gente vai sentar agora, acho que depois dos horários, que a gente está com uma dificuldade muito grande para fechar, aí a gente vai combinar grupo de professores para a gente fazer, né? Mas a sua pergunta ela é pertinente, só que nesse momento que a gente está, nesse momento de transição, achamos por bem não definir para depois o aluno não fique prejudicado, já que não treinamos os professores de forma suficiente a utilizar, né? E assim, nem todo mundo, também a pesquisa que foi feita, tem vários alunos que não têm acesso. E aí tudo isso é levado em consideração.
Inclusive, tem um edital aberto ali, que vocês já receberam. Eu gostaria que todos que enquadrassem fizessem a inscrição para poder acessar a esse recurso para melhorar as aulas, tá? Obrigado. Cidinha, Obrigada, professor Tony. Sim, Jane? se puder acrescentar, eu acho que vocês estão com um pouco de medo sobre a plataforma, sobre o ambiente. Mas vocês têm que lembrar e levar em consideração que todo o ambiente, ele é proporcionado para que você, acadêmico, não se sinta obrigado a ter uma aula presencial. Então, é um regime emergencial, onde todas as ações que vão ser direcionadas para vocês não são ações de EAD, então não é educação à distância, mas é um regime no qual a adaptação ela tem que passar tanto pelo professor quanto pelo acadêmico. Então, dizer que o professor vai utilizar uma plataforma só, ou colocar vocês dentro de uma única situação, isso não é possível, até porque vocês têm disciplinas externas, disciplinas de outras faculdades, que também estão sendo adaptadas. Então, isso é impossível de acontecer dentro desse regime tão rápido e tão curto de adaptação. Então, é importante que, nesse momento, vocês entendam também que vocês são profissionais de áreas de gestão, tanto na área de ciências contábeis, quanto na área da administração, quanto da economia, e que vocês em locais de empregos e locais de reuniões vão precisar de ter outras ferramentas nessa área, neste momento. Então, também é uma forma de aprendizado. Isso tudo que vocês estão tendo de oportunidade na universidade reflete diretamente no seu local de trabalho. Em uma reunião no Meet, em uma reunião no Zoom, em uma reunião numa plataforma de uma webconferência. Quando vocês entrarem no currículo, vai estar escrito lá, eu sei fazer uma reunião no Meet, no RPM, eu sei fazer uma reunião no Zoom, porque eu passei por isso na universidade e hoje eu posso transferir para o meu local de trabalho, ou para uma entrevista de emprego, que também está sendo online. Então, assim, vamos tirar proveito disso tudo e vamos garantir que isso é uma forma de aprendizagem, tanto para os professores quanto para você, acadêmico. Isso mesmo, Jane, obrigada, né? E lembrando que, para nós, a gente teve um tempo de fazer um treinamento com algumas dessas plataformas, e nem todos nós se adaptamos a todas elas, né? Nos adaptamos, né? Então, pensando no que é mais fácil para o aluno, a gente vai tentar utilizar na medida do possível, mas sempre lembrando que é remota e não online. Então, o professor pode dispor de momentos online? Pode e deve, mas vamos imaginar que fosse uma aula para tirar dúvidas, agora como a gente está fazendo essa reunião. Essa aula, ela pode ser gravada para aquele aluno que não teve condições de, nesse momento, estar online, naquele dia, naquele horário, a internet dele falhou, ele não teve aquela condição de assistir, o professor pode gravar e enviar isso depois, esse link, porque essa aula pode ficar dentro do ambiente da sala virtual, pode ficar no canal do YouTube, e o aluno vai acessar quando e onde ele tiver condições. Então, facilita para todos, né? Então, assim, o medo do professor não estar junto, eu vou pegar lá o material, vou ler no livro, vou fazer os exercícios, mas poderá também ter esses momentos, embora não sejam obrigatórios, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Não é obrigatório a participação de vocês nas aulas, e muito menos nos vídeos. Por quê? Porque é de forma remota e não online, tá? Bom, não sei se me fiz ser clara, mas esse é o sentido. Bom, vamos continuar aqui. Desculpa, professora Glenda. Inclusive, isso vai de encontro com a próxima questão da Bianca, né?
que é bom esclarecer isso, a diferença de ser um ensino à distância e ser uma atividade remota, né? Então, acho que é legal a pergunta da Bianca. Isso mesmo, a Bianca pergunta aqui se é possível se matricular em 2 módulos. Os horários, então, são diferentes? Com certeza, os horários vão ser lançados nos períodos matutino, vespertino e noturno, para que o aluno tenha condições de fazer. Só esclarecendo que as aulas não serão naquele momento que está registrado lá, porque ela é de forma remota. Simplesmente tem que ser lançado assim para que não dê choque de horário no sistema. Mas o material vai estar disponível naquele ambiente, e o aluno vai poder acessar a hora que ele puder e quiser, tá? Evidentemente, obedecendo aqueles períodos, né, das atividades. Na continuação aqui, a Luana pergunta, né, se no RAI vai ter P1 e P2, ou vão direto para sub. Então, o regulamento, ele deixa livre para o professor quantas avaliações ele vai fazer. Se o professor achar que ele deve fazer uma só, a gente não recomenda, evidentemente, mas ele vai colocar a fórmula dele lá de cálculo. É um trabalho, é uma prova, é uma lista de exercício. Então, isso é pertinente à nota da prova 1, da avaliação 1, mais a avaliação 2, mais a avaliação 3, ele vai fazer a fórmula dele e vai disponibilizar tudo isso. Se o aluno não atingir a média, aí ele vai para a PS, tá? A PS, ela está dentro do calendário, tá? Deixar bem claro isso também, que é evidente que a gente também pede para os professores não abusarem de muitas avaliações, mas também não fazer uma só, que possa, então, fazer com que esse aluno incorra de ter uma nota baixa e ir direto para substitutivo por não alcançar a média. Professora Cida. Sim. É importante dizer, gente, que mesmo sendo P1, P2, sub e exame, você só tem 25 dias. Então, se P1, depois de 2 semanas ela acontecer, e a P2, depois de mais 2 semanas, é 1 semana. Por isso da importância que a professora Cidinha deu aqui, de você não sair matriculando em tudo, sem entender o processo. Então, se você tiver disponibilidade de estudo, tempo, se matricule em 3 disciplinas. Se você não tem esse tempo, você tem que pensar que são 72 horas, dividido em 25 dias, dá em torno de 3 horas diária. Com 3 disciplinas, são 9 horas diárias de estudo. E estudo que você vai ter que concentrar no material em dias. Não é 6 meses, são 25 dias. Então, assim, observe esse tempo, analise, porque você é importante nesse processo de análise. A gente sabe que todo o processo vai passar pelo coordenador para aprovação da sua matrícula, mas você é importante em saber se você tem esse tempo para estudar ou não. É isso mesmo, Jane. Obrigada pelo reforço aí. Bom, o Vitor pergunta aqui, qual que é a data de divulgação das disciplinas? Então, a gente tem até o dia 19 para lançar tudo isso no sistema. Evidentemente que a gente está tentando fazer isso o mais breve possível, mas como a gente depende de outras faculdades que também ofertam disciplinas na face, não adianta a gente liberar uma lista hoje para vocês, e vocês já começam a se planejar. Amanhã eu troco, vocês vão me xingar até, né? Então, para evitar tudo isso, esse desconforto, então a gente vai deixar para já disponibilizar para vocês, talvez, quinta ou sexta-feira, né? A gente não tem essa certeza, mas se a gente conseguir fechar isso, o mais breve possível, porque a gente fecha a lista, as meninas têm que lançar no sistema, as nossas secretárias, né? Correndo tudo isso, para que vocês enxerguem elas no sistema também. Então, aí, até a gente já, entrando na pergunta da Fernanda aqui, né? Que ela pergunta, nesse período de ajuste do dia 13 ao dia 18, ela se desmatricula nas matérias lá do primeiro semestre de 2020 para poder cursar?
Sim, mas só as disciplinas que você for cursar, tá? Hoje mesmo a gente recebeu um e-mail pedindo assim, não, mas se ele se desmatricular em tudo, depois lá no ano que vem, se voltar ao presencial, o ano que vem, a gente tem que de novo fazer um reajuste de matrículas para vocês. Então, pensa, se todo mundo se desmatricula, eu tenho que reajustar todo mundo de novo. Então, quanto menos trabalho para vocês e para a gente, melhor. Então, só se desmatricula naquela que você for cursar de forma virtual, para que ela seja aproveitada de forma online, tá? Virtual. Ok? Outra pergunta, Lohana. O professor vai fazer lives com aulas ou não? Então, isso a gente já falou, né? É a critério de cada professor. Ele pode ou não optar por fazer. Ele pode fazer? Pode, mas o aluno não é obrigado a assistir, tá? Evidentemente que se o professor fizer uma live para esclarecer dúvida de um exercício, de um conteúdo, é mais vantajoso procurar assistir. Mas o professor deve tentar gravar e colocar isso depois disponível para vocês, tá? Então, isso não pode, vídeo, aulas online, contar como parte do conteúdo obrigatório. Tanto que está isso no regulamento, né? Não é obrigatório assistir vídeos. O professor pode lá colocar como material complementar, mas desde que cada aluno concorde, se adotar por uma live, e todos possam, então, concordar de estar presentes e assistir, tá? Então, isso o professor tem que combinar com vocês. Essa questão de combinar é claro no plano de ensino do professor. Você vai receber um plano de ensino e lá o professor vai ter um cronograma de lives, de encontro, de como será a sua avaliação, como que ela vai acontecer, o dia que vai ser, a forma, o tempo que ela vai ficar aberta para você responder essas questões. Tudo isso vai estar no plano de ensino do professor. Então, nesse momento, a leitura, o acesso ao seu e-mail, se você não gosta de abrir e-mail, neste momento ele é obrigado a ser aberto todos os dias. Todos os dias você tem que abrir e-mail de manhã, à tarde e à noite, porque as informações elas vão aparecer e você precisa saber o que está acontecendo. Então, se o seu e-mail está com problema de senha, se o seu e-mail não está tendo acesso, alguma coisa aconteceu, você cadastrou e-mail no SIGECAD e nunca mais abriu por algum momento, ele tem que aparecer agora para você, porque é importantíssimo você ter a informação correta. E ao receber esse plano, confira, não dou conta, tá? Eu não dou conta, esse plano para mim é muito puxado. O que eu faço? Cancelo minha matrícula. Você tem 15 dias para isso. Mas você tem que ler todas as observações. Não é depois que está acontecendo a disciplina, você desperta e fala, poxa vida, não era para mim. Então, assim, não se prejudique se você achar que não dá conta, porque você precisa dessas informações. Aqui está todo mundo tentando te ajudar, ninguém está aqui tentando empurrar nada para que você não compreenda. Por isso é importante essa comunicação. Desculpa, professor Antônio, eu comecei a falar antes na sua fala. Não, só estão reforçando ali, que a gente vai trabalhar com um tempo muito curto. Então, é importante ler bem, estar familiarizado, ter um plano, uma coisa que às vezes a gente não está acostumado, mas é ter um horário fixo, ó, tal dia vai ter essa atividade, tal dia, etc, etc. Por quê? Por exemplo, eu vou ter, na minha disciplina, eu vou dividir que eu vou dar 4 avaliações. É uma por semana, então você não pode, se você ficar uma semana sem participar, você já não vai ter, já perdeu uma avaliação, né? Outra coisa, a gente está combinando com os professores que todo dia, por exemplo, cada professor teria um dia, uma noite, né? Vamos imaginar, toda quinta-feira é o dia que o Antônio vai estar livre para estar
fazendo um bate-papo, para estar tirando dúvida, etc, etc. Então, vocês precisam organizar para participar. Então, se eu falar que toda quinta-feira eu combinar que toda quinta-feira eu vou estar no Meet ou numa sala de RNP para discutir com vocês algumas coisas, vocês têm que anotar para participar em toda quinta-feira. Por quê? Isso não é obrigado. A professora já comentou. Vocês são obrigados a participar? Não. Mas é o momento que a gente vai ter de bate-papo. Mesma coisa esse momento agora. Ele não é obrigatório, mas quem está aqui está tendo oportunidade de fazer pergunta, está tendo oportunidade de esclarecer algumas coisas. Então, a gente vai ter isso, sem obrigatoriedade, mas é muito importante que vocês planejam para estar naqueles dias, né? E não pode ficar no presencial, às vezes o cara 3 semanas, que dia que é prova? Ah, a prova vai ser semana que vem. Aqui, muitas vezes, não vai dar tempo, né? Então, a gente vai ter atividade, com certeza, o não obrigatório, não obrigatoriedade de participar das lives, porque a gente sabe que tem essas questões da internet, mas também o professor, muitas vezes, ele vai deixar. Hoje, ele está estabelecendo lá no plano que, na sexta-feira, da semana que vem, vocês vão entregar um trabalho. Não esperam para a última hora, porque daqui a pouco dá problema na internet, e aí o professor vai dar um tempo para não ter que administrar tudo isso, né? Então, isso vocês têm que tomar cuidado. Na internet tem muita oscilação, então é bom que eu encaminhe esse trabalho mais rápido possível. Então, planejam isso. Então, por isso que a gente recomenda, talvez nesse primeiro momento, olhem bem as disciplinas que vocês vão fazer, olha se é uma disciplina que exige muita carga de leitura, se é uma disciplina que eu tenho alguma dificuldade para fazer. Então, eu já fiz lá contabilidade intermediária, eu tenho umas dificuldades. Eu não vou fazer, sei lá, contabilidade avançada, mais uma outra, sei lá, contabilidade tributária. Então, olhem bem isso, talvez vocês vão fazer uma disciplina que exige menos cálculo, junto com uma disciplina que exige mais cálculo. Então, pensam nisso para poder planejar, porque, apesar de vocês terem 15 dias para desmatricular, mas se você matricular em disciplina errada, você vai cancelar a matrícula, mas você perdeu a oportunidade. Então, é melhor fazer 2 disciplinas para chegar lá no final com o resultado, do que matricular em 3, desmatricular em 2 e ficar só com 1, sabe? Então, essa possibilidade de desmatricular, vocês não podem ver isso como eu vou fazer, depois eu vou desistir. Não, olha as disciplinas e faz o que vocês acham que vai dar conta mesmo, para não queimar uma possibilidade, tá? Obrigada, professor Antônio. Daí, seguindo aqui as perguntas, né, nós temos aqui do Felipe, que gostaria de saber sobre a apresentação do TG2, como que será realizada e quais os prazos. Então, Felipe, por hora, a gente não tem essa informação ao certo para você ainda. Mas, e complementa aqui, que ela será realizada online. Pode ser online, sim, a depender aí do orientador e da banca, combinar como que será. Mas aí, prazo, a gente se compromete a passar essa informação depois, tá? Pergunta do Guilherme. Cada final de módulo tem que fazer matrícula? Não, você vai fazer matrícula do módulo 1 e módulo 2 agora, e depois do 3 e 4, tá? Então, só ficar atento nos finais dos módulos para as datas de provas, tá? Mas a matrícula, módulo 1 e módulo 2, é agora, 3 e 4, lá já para outubro. Do Adelino. O aluno cumprindo carga horária de disciplina nos módulos fica com carga horária completa no retorno presencial? Sim. Ele vai substituir, se ele cumpriu daquela disciplina. Se ele passou, foi aprovado, matriculou, e introdução à contabilidade. Estava lá no primeiro semestre de 2020 presencial, e ele matricula agora, e ele consegue, a carga horária é a mesma, ele consegue ser aprovado, ela vai substituir. Se ele reprovar, sinto muito, tá? Então, só se for aprovado. Matias.
Então, agora, dia 13 a 19, é simplesmente para desmatricular das matérias que eu quero fazer durante os módulos, e aí dia 21 me inscrevo? Isso mesmo. Só que espera a gente divulgar a lista das disciplinas para você se desmatricular, tá? Não se desmatricule em tudo, foi o que eu pedi, né? Por quê? Pode ser que você se desmatricule e depois você não vai conseguir matricular em todos, porque nem todos vão estar sendo ofertados. Então, aguarda para você ter certeza de quais você pode fazer, aí você só desmatricula naquelas que vai ser ofertada agora. Jaqueline, agradecendo a primeira explicação, mas gostaria de saber se essa semana tem que fazer cancelamentos, é que já estou matriculado, fazer matrícula. Isso mesmo, aquilo que eu acabei de dizer. Então, assim, das que você vai cursar, tá? Então, só dessa você se desmatricula. E aí, a Camila, como que vai ser a separação da escolha para os módulos 1 e 2? No CIGECAD está tudo junto. Bom, no CIGECAD, pelo que eu olhei ontem, no módulo do coordenador, aparece módulo 1 e 2, e depois módulo 3 e 4, mas as disciplinas vão estar lançadas dentro do seu turno, dentro do seu período. Então, aí o aluno vai poder escolher. Por hora, eu não tenho mais acesso além dessa informação, tá? Então, o aluno escolhe módulo 1 e módulo 2, qual a disciplina que eu vou fazer. Então, por isso que as meninas vão lançar isso, deixando bem claro, não é para repetir os turnos, para que não haja choque de horário e assim apareça para vocês. Uma coisa é as datas, né? Então, se de 3 de agosto a final de agosto é módulo 1, setembro é módulo 2, né? Então, mesmo que não esteja discriminado, que a gente não sabe, mas olhar essa questão das datas, agosto, módulo 1, setembro, módulo 2. Isso mesmo, professor. Como a gente vai disponibilizar os horários, então confira os horários que a gente vai disponibilizar da lista para vocês com o que está aparecendo no sistema, né? Vamos imaginar que nessa correria as meninas estão lançando 3 listas de 3 cursos e lá não esteja aparecendo, ou uma outra faculdade não lançou a disciplina que a gente solicitou. Então vocês vão enxergar isso primeiro que a gente. Aí nos comunique também se tiver alguma disciplina errada para que a gente faça a correção a tempo, né? Andressa, as aulas serão online ou gravadas? E poderemos assistir como no EAD normal ou serão online, né? Então, assim, vão ser alguns momentos online, mas não obrigatórios, serão gravadas se o professor assim quiser, ele pode enviar slides, ele pode enviar textos, ele pode enviar uma bibliografia de um livro que está lá na biblioteca virtual. Então, isso tudo vai estar no plano dele. Então, online mesmo vai ser momentos para tirar dúvida, mas não obrigatórios. A Bianca, a Glenda queria complementar? Eu queria até complementar, assim, por exemplo, tem muito essa confusão, né, de ser online, como é que vai ser as atividades? Para deixar claro que não vai ser igual para todos os professores, cada professor vai decidir como ele vai conduzir a sua disciplina. Por exemplo, né, quem já teve disciplina, por exemplo, de societária, eu já fazia dessa forma, eu gravava alguns conteúdos que não conseguiria passar em sala de aula, principalmente em épocas que tinha, talvez, alguns probleminhas com feriados excessivos, essas coisas assim. Então, eu já fazia uma aula gravada, como se fosse em sala de aula, né, com os slides e fazendo toda a explicação necessária. E aí, eu fazia uma atividade relacionada àquela aula. Mas tem professores que talvez não vão fazer isso, vão trabalhar com textos, né, com exercícios relacionados àquele texto, vão trabalhar com o slide, e aí, consequentemente, também alguma atividade relacionada, propor um trabalho, não necessariamente vão ter só vídeos, né, ou só um tipo, ele pode misturar conforme ele quiser, ou pode não ter vídeo nenhum, ou nenhuma aula, nenhuma live, vamos lembrar que a live, ela é ao vivo, né? Então, pode ser que o professor queira fazer aquela live ao vivo toda semana, até mesmo 2 vezes na semana, mas para atender os alunos, tirar as dúvidas, né, fazer algum tipo de trabalho com os alunos. Mas, como você falou, as lives não é obrigatório, porque nem todo mundo poderá assistir naquele momento. E aí, quando fizer, deixar gravada.
Então, só para lembrar que cada professor vai trabalhar de uma forma, né? Mas vai conduzir de um jeito lá no seu plano de ensino, você vai conhecer um pouco melhor e cada professor vai ter o seu jeitinho de trabalhar os assuntos, né? E as lives são outra coisa diferente, é uma complementação para que os alunos possam estudar, né? Um pouco mais, tirar dúvidas e assim vai, né? O que a Glenda, só reforçando, então, no primeiro dia, no primeiro encontro, é muito importante que vocês estejam presentes. Então, se o professor mandar algum documento, é bom que todo mundo olhe e dá opinião, e aceita, não aceita, porque é o momento que vai combinar tudo. Então, nesse momento, o professor já vai combinar, ó, vou fazer isso, vou fazer... E aí é o momento que vocês vão falar, olha, professor, infelizmente, essa metodologia ali, eu não tenho esse acesso, eu não posso, sabe? Então, é bom que vocês, desde o primeiro dia, participem mesmo das atividades, discutem com os professores o plano, para ficar tudo bem definido, né? Que a Glenda falou, a gente não tem obrigatoriedade de fazer um tipo de aula, porque a gente não estamos fazendo ensino à distância, atividades remotas. Então, por exemplo, daqui a pouco o professor fala assim, olha, a minha disciplina eu consigo conduzir mandando um conjunto de e-mails ali para vocês, dentro do e-mail eu coloco slide, eu faço, tá valendo. Então, por isso que é importante que vocês chegam, participam dessa primeira aula para poder discutir. Que a gente sabe, a gente está pedindo para os professores, que a gente também não tem como, e a gente já viu isso, que não adianta eu vir aqui, por exemplo, tá com 3 disciplinas, eu, a Cida e o Narciso. E aí todo mundo vir aqui ficar 4 horas, na segunda o Antônio fica 4 horas, na terça, Cida, 4 horas. Né? A gente já viu que também isso é improdutivo. Então, a gente já está participando dessas atividades, a gente já aprendeu muitas coisas que não dá para aplicar. Então, a gente já conhece que tem problema na internet, que a gente também enfrenta isso. Então, por isso que é bom vocês participarem mesmo. Acho que agora a discussão do plano, a discussão das atividades, vocês precisam ser mais participativo para depois não falar, é bom que eu não tenho, eu não consegui, eu não fiz. Então, vem e discute mesmo. Vocês vão ter toda a liberdade de falar, ó, professor, eu não consigo. Toda quinta-feira que o senhor está colocando essas aulas ao vivo, mas eu tenho dificuldade, então é bom que grave. Ó, professor, que texto. Então, uma das recomendações é que os textos sejam ou o livro que estão na biblioteca ou texto de texto livre. Então, um texto que vocês vão lá, vão acessar. Eu não posso ir lá pegar um texto, colocar que vocês não têm acesso, né? Então, por isso que a gente não padronizou, a universidade não padronizou, porque vai ter professor que vai trabalhar no WhatsApp, abre sala no WhatsApp, todo mundo tem acesso e discute pelo WhatsApp. Tudo ok, se todo mundo achar que o professor e o aluno sentir melhor no WhatsApp, por que não? Ah, é só texto. Se for Facebook, enfim, a gente tem que olhar o que o professor domina e o que os alunos também concordam. Então, a participação de vocês é muito importante para poder definir as estratégias. Oi, Cida, posso fazer um comentário? Por favor, Marcelo, fica à vontade. Eu queria, assim, adicionar mais um ponto na fala do Antônio, nas outras falas que foram colocadas também, né? Que, assim, entre quinta e sexta-feira, como você colocou, nós já teremos ali, bom, na verdade, né, até para os alunos não acharem assim, esse povo está perdido, não sabe o que vai fazer, né? Não, nós já temos a grade, né, dos 4 módulos já preparada, formatada. A Cida falou, bom, existem alguns problemas, algumas questões que estão relacionadas com as outras faculdades, com os outros cursos que precisam ser ajustados. Então, até quinta ou sexta-feira, né, esses problemas, eles
Se forem resolvidos, ótimo. Se não forem resolvidos, nós vamos simplesmente ignorar essas disciplinas, elas, né, não vão ser incluídas na lista de oferta, mas vocês já terão, né, um conhecimento a respeito de quais disciplinas serão ofertadas. E a partir desse conhecimento, pelo menos da minha parte, né, eu imagino que os outros professores tenham a mesma disposição, conversem com os professores até para construir essa estratégia de apresentação dessa disciplina, tá? Isso é muito importante. Eu tenho algumas disciplinas, provavelmente as disciplinas que eu vou ministrar são as mesmas que eu já estava, as mesmas que já estavam programadas para eu ministrar. O que eu fiz? Eu conversei com os alunos e tenho conversado com eles, né, de tempos em tempos, à medida que nós temos informações novas, nós conversamos, ajustamos, eu vou já passando para eles qual vai ser a estratégia de avaliação, né, qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar. Então, isso facilita muito. Se você tiver qualquer dificuldade para participar da disciplina de um professor, mas como foi colocado aqui, né, no chat, em algumas perguntas, né, bom, mas é aquela disciplina que eu preciso para esse semestre para concluir o ano, e eu não quero levar isso para 2021, tá? Então, entre em contato com o professor e negocie com o professor a estratégia, tá? Foi falado aqui muito, né, a Glenda colocou, e né, os professores também colocaram, olha, cada professor vai usar uma ferramenta, tá? Mas se de repente a ferramenta que o professor aliás, se a ferramenta que o professor escolheu utilizar não for aquela que melhor atende à necessidade dos alunos que precisam cursar aquela disciplina naquele período, está absolutamente aberto. Eu conheço todos os professores, pelo menos os professores do curso, eu sei que pelo menos nas conversas que nós tivemos, todos estão absolutamente abertos a buscar aquilo que vai resolver o problema, tá? Não é uma coisa assim, não, eu tenho o meu método e eu vou adotar o meu método e todo mundo que se ajuste ao meu método. Não, é uma construção coletiva, é uma situação que nenhum dos professores enfrentou antes, nenhum dos alunos também do nosso curso enfrentaram antes, né? Então, essa ideia de construção coletiva, ela tem que ficar bem assim, bem enfatizada, né? Entre em contato com os professores, tá? Assim que se vocês perguntarem para os professores hoje as disciplinas que eles pretendem ofertar, todos vão dar uma prévia, todos vão se adiantar e vão dizer, olha, nós conversamos e essa disciplina ela está em pauta. Não está definido? Não, por conta daqueles problemas que a Cida já colocou. Mas todos os professores estão abertos a negociar. Eu estou, os outros professores também estão, tá? Metodologia, quantidade de avaliação, tudo isso ainda está para ser construído, tá? Então é importante isso, né, reforçando o que o Antônio falou, reforçando o que a Cida também colocou, é importante entrar em contato com os professores e fazer essa negociação, fazer esse planejamento, né, mesmo antes do início das matrículas, ok? Obrigada, Marcelo. Até para lembrar um pouquinho aí também, né, a prioridade nossa hoje é com os formandos. Então, os formandos, a gente está tentando dar a garantia de ofertar todas as disciplinas para que ele consiga se formar. É evidente que, por conta disso, algumas outras disciplinas podem ficar para trás. Mas aí você que já estava cursando, primeiro semestre de 2020, procure entrar em contato com o professor para ver se ele vai ofertar agora, e você já tem uma ideia daquilo que você vai fazer. Mas, se possível, aguarde nossa divulgação mais um pouquinho, controla a ansiedade aí, que a gente vai caminhar junto nessa, né, porque não está sendo fácil para vocês, para nós também não está, gente. Então, assim, é todo mundo junto no mesmo barco, remando tudo no mesmo sentido, mas a gente vai chegar no nosso destino, se Deus quiser, né, e imagino que Ele queira, né. Dinha, Sim. de acordo com o regimento emergencial, o professor, ele vai ter uma sala virtual. O que é uma sala virtual? Onde todo o seu material será depositado, onde você vai poder ter acesso a qualquer dia, hora e local, desde que você consiga abrir esse ambiente. Então,
é importante que todos aqui possam entender que uma sala virtual é um ambiente seguro, onde você vai poder acessar, mas que esse material vai estar seguro para seu acesso. Quais são os ambientes virtuais? Um Google Classroom, que é uma sala virtual do Google, uma sala no Moodle, que também é uma sala virtual. Agora, o ambiente de comunicação é muito diferente. O que é um ambiente de comunicação? É esse que você está aqui agora. É uma sala no Meet. Aqui é uma comunicação. Só que para essa comunicação, ela tem que ter, antes disso, uma pré-comunicação. O que é uma pré-comunicação? É isso que o Marcelo está falando, onde o professor vai te passar as orientações. E aonde estão essas orientações? Na sua sala virtual, aquela que você vai acessar em qualquer momento para receber essa informação. Então, se eu transmitir essa comunicação, você recebe essa comunicação, tudo isso vai funcionar. Só que o que a gente tem que deixar claro, são só 25 dias. Então, não dá para mim, depois de 15 dias de matriculado, entrar na sala para receber qualquer orientação. Já foram 15 dias, quem sabe até a sua primeira prova já aconteceu. Então, isso que é importante deixar claro aqui nesse ambiente, para que você compreenda esse prazo de 25 dias. E não espere que o professor vá ficar dentro de 10, uma semana, correndo para te dar informação. Essas informações, elas vão vir, mas você também tem que buscá-las. Aonde? No seu e-mail institucional, na sua forma de comunicação, que é o e-mail do professor. Então, assim, isso é importante nesse momento de aula remota, é a comunicação. Isso mesmo, Jane, obrigada mais uma vez. Eu vi que tem bastante perguntas aqui, algumas já foram respondidas, né? Mas, lembrando aqui das questões do prazo de dias, né? A Bianca que pergunta aqui, os 25 dias corridos, eles vão dar a mesma carga horária da disciplina como se estivesse no presencial. Sim, porque a gente pega a carga horária de 72 horas, a gente divide por um mês, que é 4 semanas, o professor vai dar 18 horas aulas distribuídas aí durante essa semana. Ele vai planejar isso dentro do seu plano de ensino, vai colocar as datas de avaliação, e aí toda essa carga horária vai estar fechada, bonitinho, com os períodos de avaliação, com as suas atividades, com o seu ambiente virtual, todas essas informações têm que estar disponibilizadas nesse plano de ensino do professor, tá? Coloquei no chat um link que está na página, no portal da UFGD, com perguntas e respostas. Não é da nossa faculdade, é da FCA, mas são exatamente as perguntas que vocês estão fazendo aqui. Então, se por acaso, em alguma hora, ficar alguma dúvida, deixa esse link gravado, está no chat, copia, cola em algum lugar, porque vai abrir um PDF e tem 19 páginas de perguntas e respostas que pode e que deve facilitar nesse momento. Obrigada, professora Jane. Daí, continuando, pergunta do Daniel, sobre os módulos, o módulo 2 vai ser liberado para se inscrever posteriormente ou apenas nessa semana que vem? Então, módulo 1 e módulo 2, a matrícula é junto, mesmo período, mas tem o período de ajuste depois. Caso não consiga, né? O Caio, estou confuso na hora da matrícula, estava cursando o primeiro semestre, quantas disciplinas recomenda que me inscreva? Então, Caio, a gente vai disponibilizar, a nossa proposta foi 2 disciplinas por módulo, a gente disponibilizar, mas recomenda-se para o aluno cursar pelo menos uma, nesse primeiro momento, tá? Para se adaptando e também não correr o risco de se matricular em mais de uma e não dar conta depois. A Giovana, os 15 dias de cancelamento contam a partir do começo de cada módulo?
Sim, Giovana, e no calendário, primeiro módulo aqui em agosto, ele coloca que a partir do dia 10 já pode dar entrada, então, para fazer a desmatrícula do módulo 1, caso, o cancelamento de matrícula, caso não queira cursar as matrículas, as disciplinas nas quais se matriculou. Andressa, se eu quiser cursar as matérias que já estava cursando presencial, preciso cancelar a matrícula e me matricular de novo? Isso mesmo, tá? Você vai desmatricular do presencial e matricular no remoto. A Andressa já foi contemplada. Everton, como vai funcionar os horários das aulas? Então, aquilo a gente já falou em turnos, né? Matutino, vespertino, noturno, mas para fins de sistema. O professor vai colocar no seu plano como que ele vai trabalhar essas atividades. Isso vai estar bem explícito, a depender de cada um. As atividades terão um prazo considerável para entrega, então o professor também tem que prever isso. A gente recomenda, né, que o professor faça uma avaliação por semana. Uma avaliação não necessariamente é prova, mas uma atividade avaliativa, para que não acumule muito conteúdo. O Matias, então agora do 13 a 19 é simplesmente para desmatricular das matérias que eu quero fazer durante os módulos, isso mesmo. E aí dia 21 você se inscreve. Perfeito, Matias, é isso aí. Alaine, caso eu cancele a matrícula disciplina 2020.1, primeiro semestre, para participar no RAI, não passe na matéria remota, ou cancele dentro dos 15 dias, vai prejudicar o aluno quando voltar às aulas presenciais? Se cancelar, não tem problema nenhum. Você vai retomar normalmente. Se está cancelado, você continua com a matrícula pendente lá no 2020 presencial. A Camila, é recomendável que eu faça as mesmas matérias que estava fazendo anteriormente no primeiro semestre, ou deixar para quando voltar às aulas, voltarem presencialmente? Então, Camila, a gente recomenda que você faça, mas todas elas, talvez você não consiga de imediato, vai depender de quais estão sendo ofertadas agora, né, se for ofertada, a gente está tentando colocar uma mais teórica e uma outra com cálculo, para que não pese tanto para o aluno. Então, mas quem vai fazer essa análise é você, tá? Você escolher. Se você não for fazer agora, voltando no presencial, aí você escolhe qual que você vai fazer, né? Marcelo pedindo para frisar aqui o período de ajuste, isso mesmo, né? Então, entre o segundo e terceiro módulo, tem esse período de ajuste de matrícula, novamente, das matrículas, né? Então, eu errei, não queria, não quero mais, então vamos fazer ajuste aqui. Então, tem as datas novamente, a gente vai repassar essas datas bastante para vocês, recomendando para que vocês não percam essas datas, né? Então, o professor Narciso já fez isso, pintou de vermelhinho, de amarelinho, de azulzinho, as datas específicas para o aluno, as do professor, e depois vai compartilhar, a gente replica isso para vocês. Jane, queria falar? Eu estou postando no chat um documento da Prograde, com todas as datas bem frisadas. Vocês também podem baixar esse documento. Esse documento é da Prograde, com as datas de todos os módulos para reajuste, matrícula, desistência, tá? Esse é um documento que vocês podem estar aí arquivando para ficar claro para vocês. É isso, Jane, obrigada. A gente já compartilhou alguns dessas datas com vocês, as secretárias enviaram, mas, se possível, imprime, coloca na porta da geladeira, na parede, para que vocês, de fato, não esqueçam, tá? Então, a Glaucia perguntando aqui a questão da desmatrícula, agora, para o módulo 1 e módulo 2, desmatricula do presencial e matricula no virtual. Então, um período de ajuste para cada módulo, tem um período de ajuste, sim. Ananda, limite de vagas por matérias? Tem, são 40 vagas, o recomendado. Ah, mas a gente tinha uma turma que tinha 55. Bom, o que é diferente do presencial para o virtual? A quantidade de atividades que esse professor vai ter em dias corridos, que é diferente no regime presencial, que o professor ia ter, basicamente, em um mês para corrigir algumas atividades, sendo que no virtual é muito rápido, então, por isso que há um limite da quantidade de alunos, né? Então, vai atender todos? Não vai. Provavelmente, muitos não vão aderir. Talvez
ou haja uma adesão até maior. Mas a gente pode até analisar depois uma reoferta ou não, mas a princípio esse é o limite estabelecido. Ah, mas tinha 45, não dá para colocar mais 2, 3 dentro da sala? Sempre que tiver uma quantidade pequena a mais, a gente vai consultar o professor para ver se ele permite colocar ou não mais algum aluno para dentro da sala dele, tá? O Caio pergunta onde que ele cancela as inscrições do curso. Então, lá no SIGECAD, então vai ter esse período, o sistema abre, você entra com a sua, seu RGA, com a sua senha, e vai estar lá disponível as informações para você. A Laura, em relação ao lançamento das listas, a gente já falou, a gente quer fechar isso, se possível, quinta ou sexta, no máximo, né? Para que vocês consigam verificar isso e fazer as suas escolhas. A Laura, então, quem não optar pelo ensino remoto não precisa se desmatricular nas disciplinas do primeiro semestre. Isso mesmo. Aí que está a sua opção. Se você não quiser, não se sentir apta, você não precisa fazer nada. Continua a sua matrícula lá no presencial. O Everton, os professores poderão dar continuidade às disciplinas que estavam ocorrendo no semestre normal? Everton, então aqui, se os mesmos alunos forem os mesmos que vão cursar, o professor pode até fazer isso, mas ele tem que rever o seu plano, o seu conteúdo, que vai ser condensado, rever as avaliações, e de repente, se tiver um aluno que não fez isso, esse conteúdo tem que ser colocado novamente, desde o início, tá? A Kátia, já estão sendo feitas análises para a continuidade do estudo remoto de maneira mais estratégica e organizada para os próximos semestres, caso a pandemia localmente não seja controlada? Não, Kátia, por enquanto esse regime emergencial, ele está previsto de agosto a dezembro. Até lá a gente tem que rever isso, as autoridades sanitárias é que vão dizer se pode ou não voltar presencial, então por enquanto é só para esse período, tá? Fernanda, lembrando aí que a prioridade é para os formandos, sim, né? Bom, e aí a Lígia, que as matérias cursadas no RAI vão ser aproveitadas depois que voltarem presencialmente. Sim, exatamente por isso é que tem que se desmatricular no presencial, para que ela tenha opções de ser validada depois nesse sistema, tá? Bom, não vi mais aqui nenhuma pergunta, mais alguma dúvida, mas estamos abertos aí. Se mais algum professor quiser complementar, algo que a gente ainda não falou, fica à vontade também. Professor Antônio, professora Jane. Não, Cidinha. Todas as perguntas que estavam no chat foram atendidas. E tem 2 documentos aí importantes para que vocês possam também deixar como arquivo. Isso mesmo, gente. Então, a gente sabe que é um período difícil, muita informação para vocês, mas essa live está sendo gravada, né? Se possível, a gente coloca isso depois nos e-mails para vocês, para aqueles que também não puderam assistir, participar, eles possam assistir e replicar essas informações. O professor Narciso também gostaria de falar algo mais? Aliás, alguma coisa a mais? Não, professora Maria Aparecida. Faria de Souza Nogueira. Parabenizar pela live, eu acredito que, coincidentemente, as perguntas que foram elaboradas ontem, elas coincidem com as perguntas de hoje, e eu vi que nós temos aqui vários alunos também de administração participando, né, reforçando, e agora esse material que a professora Jane sugeriu a leitura, eu já fiz uma leitura agora, que a professora Jane mandou para mim, está muito bom, e praticamente são as mesmas perguntas que os nossos acadêmicos. Então, as dúvidas dos nossos acadêmicos também são as dúvidas de todos os acadêmicos da universidade, né? Talvez aqui para reforçar e ajudar também as coordenações, para que os acadêmicos entendam que esse processo é um processo novo para nós também coordenadores. Nós estamos dia e noite trabalhando, debruçados em cima desses documentos, fazendo a lista de oferta. Então, alguns alunos talvez estejam impacientes, mas conforme foi dito, a lista de oferta
ela é um trabalho de engenharia, que a gente são vários conhecimentos, várias fontes de informações, e o tempo todo a gente está trabalhando em cima, é como se fosse o pilar de um prédio. Se tiver um erro, esse prédio cai, né? E aqui também nós não podemos, por exemplo, informar que vai ofertar uma disciplina, sendo que não foi combinado com os outros cursos, e porque envolve matrícula de alunos internos, alunos externos, etc. Então, eu reforço o coro aqui da professora Maria Aparecida, que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque não é má vontade, estamos fazendo isso com muito cuidado, com muitas reuniões, conforme nós brincamos aqui no início da live, era 6h30, eu, professora Jane, professor Jair, professor Antônio, ainda estávamos em reunião, né? Então, é um trabalho que nós estamos fazendo com muito carinho, e ao longo desse processo, qualquer professor, eu tenho até alunos de ciências contábeis que de vez em quando pedem informação, nós somos da face, todos estamos unidos para o bem de todos. Então, pedimos um pouquinho de paciência, que nós estamos procurando ofertar o melhor para vocês. Ok? Uma boa noite a todos. Parabéns, professora Maria Aparecida, pela live. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Narciso. Professora Jane, professor Antônio, algo mais para complementar? Só agradecer e desejar a todos um excelente regresso, mesmo que seja nesse momento tão difícil para todos, mas que possamos ter aí o melhor aproveito possível, né, de tudo que está acontecendo. Saiba que estamos preparando com muito carinho. Nada que está sendo feito atropelado, né? O professor realmente está se capacitando, são vários cursos que foram realizados, várias lives, vários treinamentos, para que possamos errar menos. Mas saibam, os erros vão acontecer, porque nós não chegamos na universidade presencial para ter esse ensino remoto. Então, a adaptação é importante, mas tenham paciência, né? Tudo vai se resolver, se Deus quiser. Fique com Deus. Deus abençoe a todos e proteja também. Bom, só para então desejar boa noite, obrigado pela participação, e não fiquem com medo, né? Então a gente vai entrar juntos nesse novo processo, né? Uma coisa nova para vocês e para a gente também. E aí o que a gente pede? Que vocês fiquem muito antenados com professores, com as notícias, e à medida que surgir algum problema, vocês identificarem algum problema, comuniquem aos professores, comunica, né, principalmente os professores e a coordenação para a gente resolver, porque muitas coisas a gente também, como a gente não sabe, a gente desconhece, às vezes a gente está errando sem saber, né? Então, a participação de vocês em todo, no processo como um todo é muito importante. E a gente está fazendo tudo, a gente está agora nessa reunião, já estou pensando em coisas que a gente pode fazer, no sentido de a gente amenizar todo esse problema que está trazendo, né? Então, a gente sabe que o problema não é essa aula remota, a gente tem todo o problema causado pela pandemia, e a gente está claro da nossa responsabilidade para atenuar esses problemas, né? Então, a gente sabe de tudo, não é para desistir, matrícula, talvez nesse primeiro momento é 1, 2 disciplinas, mas tentam manter vivo o vínculo com a faculdade e dediquem, né? Façam quantidade de disciplina que vocês consideram que dão conta, né? Tá? Boa noite a todos, pessoal. Obrigada, professor Antônio. Então, agradeço imensamente aos colegas professores que nos acompanharam, aos nossos acadêmicos que estão aqui ávidos, né, por informação, ao Hélio também, que está proporcionando que essa reunião seja gravada, abriu a sala para a gente. Então, muito obrigada a todos. Se Deus quiser, muito brevemente a gente volta a se ver aqui nas lives e continuar os nossos estudos, não desanimar, não deixar para trás. Então, vamos caminhar, vamos aprendendo, mas não desistir, né? Então, fica aí a determinação e a confiança para todos vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos.